Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmão, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no fim do mundo, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, chegamos hoje ao 28º domingo do tempo comum, dia 13 de outubro. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho é a famosa passagem do jovem rico, que São Mateus narra e São Lucas também narra. Aqui, São Marcos, ele traz um pouco mais detalhado. E esse Evangelho, ele quer nos dizer o seguinte: em que consiste? Resumindo todo esse Evangelho, nós vamos meditar em cima dele, mas resumindo esse Evangelho, esse Evangelho quer nos dizer uma coisa muito importante, que a realização da nossa vida está no projeto de santidade. Nós podemos fazer muitas coisas aqui, né? Nós podemos ter muito dinheiro nessa vida, nós podemos ter diversas faculdades nessa vida, nós podemos ser grandes influenciadores nessa vida, nós podemos ser seguidos por milhões de pessoas nessa vida, podemos ter fama, dinheiro, seja lá o que for. Nenhuma dessas realizações se compara à plena realização que de fato realiza a nossa vida. É redundante, mas é isso mesmo, que é o projeto de santidade. Se nós empreendermos tantas coisas nessa vida, mas não buscarmos o projeto principal, que é a santidade, nós não seremos realizados nessa vida e muito menos na vida futura, porque ainda corremos o risco de perder o prêmio eterno, Jesus diz, né? E no mundo futuro, a vida eterna. Jesus diz que aqueles que estiverem aberto mão de todas as realidades, que são menos importantes, diante de um projeto maior. Então, meus irmãos, esse Evangelho fala para nós de algo que é indispensável. Eu gostava muito quando eu era criança, sempre tinha no ônibus lá uma plaquinha dito assim: fale ao motorista somente o indispensável. Para quê? Para não atrapalhar o motorista dirigindo. Então existem coisas que são indispensáveis, ou seja, coisas que não pode faltar. O que não pode faltar na nossa vida é aquilo para qual Deus nos chama em primeiro lugar. Veja, antes
de nós termos vocação para o matrimônio, para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser sabe lá Deus o que for nessa terra, a nossa primeira vocação é a vocação à santidade. Sem essa, nós não estaremos realizados. Nenhuma das profissões e nenhuma das realizações nessa vida pode realizar plenamente a nossa alma. A única coisa que realiza a nossa alma é a santidade. Esse jovem pergunta para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus é muito claro. E essa pergunta ela vale para nós hoje. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Cumpra os mandamentos. Quais? Os 10. Jesus aqui cita. Então, é regra de ouro para cada um de nós cumprir os mandamentos. Agora, aqui atenção, porque nós temos um conceito muito errado de santidade e esse evangelho nos ajuda muito a respeito disso. Para nós, quem é santo? Bom, para nós, comumente falando, santo para a gente é quem não comete pecados, né? E quem trabalha, vive uma vida honesta, vai à missa todo domingo, cumpre os mandamentos de Deus, cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, da esposa. A gente costuma olhar para esse cidadão ou essa cidadã e dizer assim: tá vendo? Ó, já é santo. Não, santidade não é isso. Não é isso? Não, não é isso. Santidade não é isso. Isso tudo aí é obrigação nossa. É o pré-requisito, é o requisito para que a gente possa conseguir a salvação. Santidade é outra coisa. Santidade não tem um mandamento para a santidade. Santidade é a generosidade do coração. É fazer aquilo que não é devido. É crescer exponencialmente em caridade. Isso é santidade. Não existe um mandamento de Deus que diz: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Não tem um mandamento. Você pode não viver isso e ser salvo. Agora, pode ficar de repente 1 zilhão de anos aí, né? Entenda anos bem entre aspas, no purgatório. Como perguntaram a uma vidente do purgatório, ou perguntaram uma vez a Nossa Senhora a respeito de fulano de tal. Nossa Senhora respondeu: fulano estará no purgatório até o fim do mundo. Nossa Senhora que disse. Fulano. E fulano? Né? Se eu não me engano, são os 3 pastorezinhos de Fátima. Quando Lúcia pergunta: fulano vai se salvar? Vai. Esse aqui vai, mas... Francisco vai, mas vai ter que rezar muito terço. Fulano vai se salvar. Estará no purgatório até o fim do mundo. Imagina isso. Nós não queremos isso, né? Porque... embora o purgatório seja a antessala do céu, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor. Sim, não como o inferno, mas é um lugar de sofrimento. É um lugar que a alma quer voar para Deus. Então, veja, por isso nós precisamos de santidade. A palavra na carta aos Hebreus diz: sem santidade é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. Deus é 3 vezes santo. Ele é a santidade suprema. Então, para estar diante de Deus, na visão beatífica, que é assim, isso é aquilo que realizará plenamente a nossa alma. Meu irmão, minha irmã, nossa alma ela é grande demais. E nada pode preencher a nossa alma como Deus poderá preencher. Nada nessa vida. E a gente, veja, eu não estou chovendo no molhado, porque nós constatamos isso nessa vida. Você trabalha, o sonho da sua vida, vou dar um exemplo, o sonho da sua vida é ter um sítio. Você trabalha, compra o sítio. Não se preocupe, porque em alguns anos você já enjoará do seu sítio. Você já quererá outra coisa, aquilo já não está te satisfazendo mais. Ah, você quer aquele carro, você trabalhou, conseguiu aquele carro. Não se preocupe, né? Em pouco tempo você já enjoará daquele carro. Você já quererá um outro melhor. Assim é com tudo. Por quê? Ah, você acha que aquela pessoa vai te fazer plenamente feliz. Essa é a grande ilusão.
nenhuma outra pessoa pode nos fazer plenamente feliz. A outra pessoa, ela não tem a capacidade de nos fazer plenamente feliz. Só Deus pode nos fazer plenamente feliz. Então nós constatamos isso nesse mundo, nós vemos isso. É algo que está aí, nós constatamos isso. Isso para corroborar ainda mais que a única coisa que pode saciar a nossa alma e pode nos fazer plenamente realizados é a santidade. É estar junto de Deus, é ter a visão beatífica. Claro, e isso passa, aqui eu não estou excluindo a primeira etapa, isso passa pela via ascética toda, que é cumprir os mandamentos, que é honrar todos os mandamentos, que é viver uma vida casta, que é viver uma vida reta, uma vida íntegra, e vivendo essa vida, estando dentro do castelo, nós então começarmos a crescer na vida de santidade. Que Deus possa assim colocar dentro do nosso coração esse desejo de santidade, porque Deus mesmo quis. O desejo de Deus a nosso respeito é que nós sejamos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.